Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast sobre a Semana de Monografias. Isso aí. Aqui, Silvia Varela, coordenadora de monografias do curso de Direito do Unicesuski, E com a professora Cristiane Calbi, coordenadora do curso e professora da área criminal. Bem-vindos! Bem-vindos! E hoje a gente vai falar mais sobre... Tem relação com o Dia da Defesa, né? Porque a gente tá falando do que a gente pode fazer para ser a melhor defesa possível, né? Eu acho que a gente consegue fazer um link bem bacana, Silvia, com o que a gente acabou de falar no último podcast, que era essa questão do treinamento, preparação, que é o Dia da Banca. E agora a gente vai falar assim, tá, mas e aí, como é que a gente se prepara? Né? O que são essas preparações? É preparação desde a vestimenta, como se portar, como agir numa hora de uma pergunta, então dicas talvez relacionadas um pouquinho à oratória, os slides, que é tão importante, né? Os alunos sempre ficam muito preocupados. Quantos slides? Faço 50? Faço 3? Então... Calma, Cris. Então vamos fazer. Vamos falar sobre como que a gente recomenda que eles treinem, como fazer os slides e podemos dar umas dicas também de oratória, coisa e tal. Então, assim, vamos dividir essa live então nesses 3 pontos. Perfeito. Queres começar falando sobre como que eles podem treinar a defesa? Pode ser. Acho que é um bom tema para a gente começar. Silvia, eu acho que o treinamento, para quem vai participar do Dia da Banca, a gente tem várias técnicas, né? Se de repente você tem amigos, amigas que estão nessa mesma situação, às vezes vale a pena se junta aí um dia da semana, um final de semana, vai um na casa do outro, ou eventualmente até vocês podem conversar com um professor para reservar uma sala aqui no Unicesuski, né, para fazer esse treinamento já num ambiente já próprio que vai acontecer o Dia da Banca, mas também pode ser em casa sem problema nenhum, um pode ajudar o outro. Cronometrar para ver quanto tempo que tá dando a tua apresentação, porque se tua apresentação tá dando meia hora, aí tu chega no Dia da Banca e é no máximo 15, problemático, então, né? Vamos lembrar, o foco então é de treinamento para 10 minutos, postergar mais 5, então é de 10 a 15 minutos. Isso. Esse é o teu foco de treinamento de apresentação. Exatamente. E o treino tem que tentar ser o mais parecido com a realidade. Claro. Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre os slides, mas, tipo assim, estejam com os slides montados e para começar a treinar. Com certeza. Então, assim, dá para treinar onde, então? Então, a gente pode treinar na sala do Cesus, que aí vamos perguntar para a coordenadora do curso. Pode, mas algum professor tem que reservar a sala para você. Você, como aluno, não consegue reservar. Então o orientador pode fazer isso? Pode. Mas um lugar que você pode utilizar aqui dentro do nosso centro, que não precisa de reserva, é na própria biblioteca. Na biblioteca tem algumas salinhas de estudo que dá para fazer esse treinamento. É claro que tu não vai poder falar super alto, porque a biblioteca é um lugar, de forma geral, silencioso. Eu acho melhor conversar com o orientador, então. Porque, e pedir essa reserva. O que eu faria, né? Eu iria pedir uma sala, combinar com alguns colegas de sala, e quem sabe já colocar a estrutura, né? O layout da sala, exatamente como é na banca. É um que se bom coloca exemplo. Três carteiras, né? Então, assim, coloque os coleguinhas como supostos avaliadores. avaliadores. Sim, mas se não for possível isso, né, Silvia, a gente sabe que às vezes a pessoa não tem condições de vir até aqui, ou tá fazendo só a monografia, né, cada um tem a sua situação. Dá pra treinar em casa, gente. Às vezes até mesmo usando o celular, coloca ali pra te filmar e depois você se assiste, pra ver se você não tem um traquejo estranho, né, uma palavra que tá truncada. Eventualmente com isso você pode dar uma variada, melhorando, até por conta da questão do cronômetro também, né? Eu acho que é uma boa dica. Uma outra possibilidade... Cris, eu gostei da história do celular, eu acho muito interessante, Tá. mas tem que lembrar de uma coisa, né? Se você vai defender sentado, tudo bem ficar sentado, mas se você vai defender em pé, que geralmente o pessoal tá em pé, grave você em pé, porque com certeza. O tempo da gente falando sentado é diferente do tempo em pé. Sim. Nós, como professores, sabemos. A gente sabe muito bem disso, tem toda razão. Perfeita dica. Eu acho que essas são algumas boas dicas pra gente pensar nessa questão do treinamento. Algumas pessoas gostam de falar tendo um espelho na frente, mas não é todo mundo que se sente à vontade com isso. Mas também é uma possibilidade. Acho que pra gente começar a pensar nessa ideia de treinamento, são essas ideias que eu gostaria de colocar.
que tu pensa que poderia ser mais? Então, eu tenho mais um ponto. Eu geralmente, perto da banca, eu gosto de chamar meus orientandos para fazer. Eu acho que tu também gosta de fazer isso, né, Cris? Gosto. Então, assim, alguns orientadores, quando eles têm talvez mais orientandos, eles juntam quem quiser para fazer uma apresentação, uma treino, né? Um treino mais um amistoso, eu acho já. Então, o que eu gosto de fazer nesse dia, né? Eu deixo claro que eles não podem parar. Então, errou. Ou o slide se atrapalhou, você continua. Porque é o seguinte, no dia, não tem como falar só um minutinho, vou começar de novo. Não dá. É isso aí. Então, assim, quando a gente treina de verdade. E eu acho que, às vezes, o aluno ele só consegue treinar o primeiro capítulo, porque ele tá sempre no começo, ele acha que ele falou uma palavra que ele não gostou, aí ele começa tudo de novo, né? Então, não. Porque, assim, o que vai acontecer? Às vezes, a gente vai falar uma palavra errada, ou a gente vai gaguejar, a gente vai respirar e vai repetir. Então, se eu falar algo errado em sala de aula, eu não preciso falar, ai, errei. Eu vou lá, respiro e repito a palavra certa. Né? Isso aí. Então, assim, pode acontecer, né? De sair, né, vamos imaginar um erro de português aí, feio aí, sair pra mim fazer, pra eu, não sei o que, tu só complementa, tu não precisa dizer, errei, né? E falar, ai, desculpa. Não precisa, gente. É só repetir de novo. Isso vai ser no treino e no dia da banca, né? Então, assim, a gente treina pensando que aquele é o último dia. Então, se puder... eu quero apresentar de salto. As mulheres querem ficar mais arrumadas, se quiser. Então, já treina ali de salto, né? Já usa os slides mesmo. Então, tentem ocupar o espaço. Quando a gente treina pra valer. Então, não adianta ficar treinado assim e chegar no dia, tu vai querer ocupar o espaço. Aquele espaço na frente da banca é seu. Sim. Então, se você puder aproveitar durante o treinamento, isso é muito bom, tá? Então, aí o treino vai te ajudar a se sentir mais à vontade no dia, né, professora Cristiane? Com certeza. 2 coisas que eu queria pontuar. Não precisa ficar que nem uma estátua, tá, gente? É possível, de repente, dar uma pequena circulada ali por aquele ambiente próximo da televisão, do computador, ali no quadro, que é o que os professores normalmente fazem, né? Não precisa também circular super no meio das cadeiras, mas é possível tu dar uma movimentada. Isso é importante até para você ir se sentindo cada vez mais seguro. Outra coisa, depois se quiseres ficar super à vontade para complementar, você falou da questão da vestimenta, né? Eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui. Gente, a banca, né, de monografia é um dia formal. É um rito de passagem. Não significa dizer que tu precisa vir com a roupa mais preciso comprar uma roupa. Não há necessidade. Mas é uma roupa formal, né? Isso não significa dizer que os homens precisam vir de terno, gravata. Não há necessidade também. Mas não vem de chinelo e regata, né? Isso, é aí que eu tô querendo chegar. Né? Não é tipo assim, vou defender minha monografia e depois já vou pra praia pegar um surf. Não é essa a ideia, né? Então exige uma certa formalidade, ainda que mínima, né? As meninas, as mulheres, precisam ir de salto alto? Não necessariamente. Até é bom estar confortável, né? Se não é algo que você utiliza usualmente, por que tu vai vir com um salto desse tamanho que tu vai ficar ali toda se desequilibrando? Não há necessidade. Precisa vir super maquiada, fazer cabelo em salão? Óbvio que não, gente, né? Então, assim, exige-se uma formalidade, mas isso não significa ter exageros, né? E outra, vem com uma roupa que você fique confortável. Não vai vir com uma saia muito curta. Eu não tô falando aqui no sentido, gente, preconceituoso, tá? Acho que a professora Silvia tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar. É pra você não ficar que você não ficar puxando pra baixo. Ou um decote e você ficar preocupada, porque de repente vai aparecendo algo que você não quer mostrar. Então, pensa na sua roupa. Eu tô falando aqui no caso das mulheres, né? Porque é o nosso caso. Tem mais um detalhe. Pulseira que faz barulho. Então, assim... Sim, porque toda vez que você se mexer, coisa e tal... Aí, então, assim, daqui a pouco tu tá despreocupado. É um brinco que ele tem mania de atarracha, ficar frouxo. Aí tu fica toda hora apertando aqui. Ou o teu cabelo. Se tu tem mania de ficar mexendo no cabelo, já vem o cabelo preso. Faz um cabelo bonito. Ou põe, né? Uma presilhinha, alguma coisa. Senão tu fica lá... Exatamente. Isso então, é mais feminino do que masculino, em geral, né? Que a mulherada... Mas são pontos que às vezes vai perder o teu foco na apresentação, né? A tua cabeça ali focada nisso pra fazer uma boa apresentação, porque o teu cabelo tá caindo na frente, porque a franja tá incomodando. Então são pequenos detalhes que se você pensa previamente, por isso a questão do treinamento, por isso esses pontos, esses elementos que a gente chama de pré-banca. Dá uma pensada. Não, essa roupa é meio desconfortável. Não sei se vai ficar muito bom, vai ficar meio apertada, eu vou ficar me angustiando. Então pensa um pouquinho
sobre isso nessa preparação para você ficar o mais leve possível, apesar da formalidade, mais leve, né, e confortável. Tem a tensão do momento que a gente não consegue tirar, né? Tipo assim, então assim, faz a gente parte do jogo. Faz parte do jogo. A gente vai tentar melhorar ao máximo, a gente quer trazer exatamente dicas para isso, para que vocês tentem ficar mais leve. E, sinceramente, quando a gente se sente preparado, né, treinou várias vezes, é muito mais fácil do que se você vem direto sem se preparar. Com certeza. Isso serve para tudo, né? Daqui a pouco vai ter outras oportunidades profissionais para vocês que vocês vão sentir isso. Vou fazer uma piadinha aqui, tá? Mas a professora Silvia vai entender exatamente onde eu quero chegar. Até nós, que somos professoras há bastante tempo, né, Silvia? Eu já sou professora já há quase 10 anos, tu já há mais de 10 anos, né? Só de Jesus que eu acho que eu tenho quase 15. Então, gente, até as primeiras aulas que a gente dá, a gente também fica ansiosa. Fica com aquela sensação ali, né, de insegurança, se é isso mesmo, se eu tô com o conteúdo bem aprofundado. Se nós que somos professoras aí, 10 anos em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por que vocês que estão entrando aí para a vida profissional, porque a gente sabe que, né, a defesa é meio que o primeiro pezinho ali fora desse mundo acadêmico, vocês não estariam assim? Então é algo que é super natural da gente entender e perceber que há essa ansiedade, esse pouquinho desse nervosismo. E tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então assim, o treinar vai ajudar, né? Então assim, e quando você filma, eu gostei da ideia do filmar, porque aí tu consegue notar o que acontece contigo quando tá nervoso. Vai ser falar rápido demais? Eu falo muito rápido. E eu noto quando eu tô mais nervosa, porque a minha respiração fica mais curta e eu falo muito rápido. Tem pessoas... Quase que uma ânsia de querer terminar logo, né? Mas eu acho que é isso, parece que quer terminar logo pra acabar aquela tortura, né? E aí, então, assim, tu vai aprender a lidar com isso, né? Sim. Eu combino com meus orientandos, e isso vocês podem conversar com os orientadores, não sei como é que tu combina com os teus, mas eu digo pra eles, olhem sempre pra mim. Isso é importante, gente, porque eu já fui numa banca que o aluno ficou falando pra plateia. Ele não ficou olhando para a banca. Nesse momento, vocês não estão dando uma aula para a plateia. A plateia está indo assistir vocês apresentar para a banca. Então, vocês estão virados para a banca. Até não para a plateia. Pode dar uma olhadinha, mas o foco é a banca. Tem pessoas que têm essa facilidade, então elas conseguem fazer a banca e dar uma olhadinha para cá virado. Mas se tem dúvida, você olha para a banca. E se tiver mais dúvida ainda, só para o orientador. Fica no meio. Então, assim, outra coisa, não é para ficar olhando para o pé. Quem está apresentando, né, não é o sapato, né? Então, a gente olha no olho da pessoa, né? E vai treinando isso. Por isso que o treino é bom, porque tu vai aprender a dar essa olhada, né? Pra banca, etc. Se os membros for desconfortável olhar, realmente foca no orientador. Eu peço para sempre olharem para mim. Por quê? Porque se tem algum aluno que eventualmente tá indo muito devagar, porque tem pessoas que são assim, né? Elas vão... E eu vejo que o tempo tá passando, eu faço discretamente assim. Vai! Toca! E se tá falando muito rápido, que às vezes... Que é aquela ânsia, quero acabar logo. Calma. Daí eu faço assim, discretamente. Calma. Óbvio que eu tenho que ser discreta, porque eu não quero que meus membros vejam que eu tô falando com o aluno, né? Mas isso é algo que tu podes ter com o teu orientador. E geralmente a gente cria um vínculo, né? De amizade com os nossos orientandos, porque fica conversando quase um ano, né? Exatamente. E a gente vê toda essa trajetória, né? É tão bacana, legal. Né? Então... Eu acho que, com relação ao treinamento, tá ótimo. Eu pensei nisso. Mais alguma coisa, será? Acredito que por hora é isso. Qualquer coisa a gente volta, porque a gente tem ainda umas dicasinhas de oratória que eu acho que tem a ver um pouco quanto a isso. Com o treinar, eu tava pensando, né? O nosso próximo ponto são as questões do preparar o slide, fazer o slide, montar quantos. O que a gente poderia dizer? Existe uma regra? Tem um mínimo? Não, né? Eu acho que a gente pode começar dizendo já que é facultativo, Boa, né? Sim. Então, assim, por ser facultativo, nem tem regra. Mas eu não lembro da última banca que eu fui sem slide. Olha. Tu lembra de alguma coisa? Nem lembro. Também não. É que o slide, ele ajuda. Dá um gente? ponto de segurança, né? Eu acho que, assim... Quando eu comecei a dar aula, para mim, eu achava que o slide colocava o conteúdo para eu não esquecer de nada. Mas, na realidade, com o tempo, a gente já gravou todo o conteúdo, né? Se a gente repetiu uma aula muitas vezes. Só que o que eu notava? Às vezes eu mudava a ordem e a ordem não ficava tão bem, tão lógica. Então, eu acho que os slides podem ajudar o aluno a ter uma ordem lógica, para ele não se perder. Em alguns casos, não esquecer de falar alguma coisa importante. Claro. Né? E eu acho que todo aluno tem medo do branco. Então, saber que o slide está ali auxilia, né? A gente poderia dizer duas coisas. Primeiro, o slide ele poderia ser considerado quase que como uma muleta, tá? Eu sei que talvez não seria a melhor expressão, mas não deixa de ser. Então, tu tá ali meio inseguro, opa, aquela muleta vai estar ali para qualquer dúvida. Onde é que eu tô? Me perdi.
Se você não tiver uma apresentação visual, tu não vai ter onde buscar isso. A não ser que tu tenha ali anotações, o que pode ser também uma opção. O segundo ponto é, eu concordo contigo, isso vai te trazer segurança para não te perder. Já começar a falar de uma coisa lá do final e tu ainda tá apresentando o capítulo 1, né? Então, eu também sinto hoje que a apresentação não é para não esquecer nada. Até porque tá tudo bem, de repente, uma coisinha ou outra que passa batido. Mas é essa organização das ideias. Porque exatamente, se você se perder, se der o branco, é ali que você vai, né, poder se fiar. Mas também cuidado. Apesar de ser uma muleta que, entre aspas, como a gente está colocando, não pode ser o enfoque principal. O enfoque principal é a tua concatenação de ideias. É você estruturando aquilo, né, de modo que tu só vai dar aquela olhadinha para poder ter essa base. Acho que a primeira dica que eu poderia dizer, Silvia, se depois tu quiser falar do mínimo, máximo, né, e sugestões, gente, poucas palavras nos slides. Não é para tu trazer um julgado gigantesco de 250 palavras num slide. E querer ficar tendência a ler, né? E ainda querer ler, o que é pior. A ideia não é ficar lendo o slide, é só para você se localizar e para trazer também essa informação. Por último, gente, existem alguns estudos que dizem que, em média, mais de 50%, chegando a depender ali da população, né, o país e tal, a quase 70% da população que tem as formas de aprendizado eminentemente por forma visual. Algumas outras auditivo, né, e o fazer, né, que é então a questão de anotar ou então fazer práticas, oficinas. Gente, 70% das pessoas, né, precisa disso, então por que não utilizar os slides? Isso vai ajudar os alunos ou a plateia que está ali seguindo, entendendo o que você está querendo falar. Os professores que vão avaliar. Ele está aqui, está no capítulo 2. Agora está indo para a conclusão. Está entendendo onde você vai querer chegar. E para ti também. Para te trazer essa segurança. Eu acho que, então, o podcast chegou à conclusão que é altamente recomendável fazer o slide. Altamente. Eu concordo, tem que fazer o slide. E eu acho que demonstra um cuidado do aluno. Que ele se preparou para aquele momento, né? E ele já chegou lá de chinelo de dedo, né? Sem slide, sem controlar o tempo, daí passa o tempo. Então, quando a pessoa chega lá, tu vê pela maneira que ela tá preocupada, que ela tá com uma roupa, né, mais formal, pensando na ocasião, tá? Não super formal, gente, mas assim, né, assim, ela tá notando que aquilo ali é um momento importante, ela preparou os slides, né? Então, assim, ela tem respeito pela banca, então ela sabe o momento que ela pode falar ou não, né? Então ela espera, né, ser passada a palavra para ela. Tudo isso eu acho que demonstra um cuidado do aluno que faz parte do momento. Com certeza. Né? Bem, mas eu queria falar para os alunos o que eu considero que seja importante ter nos slides. Primeiro, eu vou falar de uma maneira pensando nos elementos do projeto de pesquisa. Tá. E depois, aí, quem sabe, a professora Cristiane Calvi, com a sua didática peculiar, aí ela traduz. Mas vamos lá, gente. O slide, primeiro, ele vai começar com o inicial, que tem que ser o nome do seu trabalho, o título, o seu nome e o nome do orientador. Não precisa botar mais que isso. Sim. Isso aí vai ser a sua capa, vai estar ali bonitinho, né? Assim que a banca anterior terminar, ou se você for o primeiro, você já coloca ali, né? E deixa ali. E aí, o que precisa ter? Quando você escreveu o trabalho, a primeira coisa que você fez foi escolher um tema e delimitou esse tema e fez o seu problema. Então, assim, o que o seu trabalho queria responder? Qual era o objetivo dele? Era responder uma pergunta. É esse problema de pesquisa que está na sua introdução. Então, você dizer qual é o seu problema de pesquisa, qual método você utilizou, eu acho que isso já demonstra, né, qual é o objetivo geral do seu trabalho, né? Então, assim, onde é que eu quero chegar com o meu trabalho? Os professores já leram, né? Sim. Então, e aí, em seguida, você vai falar o que você abordou em cada um dos capítulos. Então, que são os seus objetivos específicos do projeto. Exatamente. Então, vamos imaginar que você quer falar que não incide determinado tributo sobre determinada atividade. Então, num capítulo, você vai falar sobre esse tributo, né? E no outro capítulo você vai falar sobre essa atividade, para no outro você fazer esse link, né? Se realmente incide ou não esse tributo, digamos, no último capítulo. Então, quando você tem um problema, tal atividade incide, né? Essa é a minha pergunta.
Então, assim, no primeiro capítulo eu expliquei o que era tal coisa. No segundo eu expliquei... E no terceiro, no caso é o quarto, né? Que é a primeira introdução. No quarto capítulo, aí você vai aprofundar onde você está resolvendo o problema. Geralmente é no quarto capítulo, mas pode ser que não. Sim. E aí você aprofunda ali. Então, assim, por isso que os slides, eu imagino, assim, que fazendo essa revisão metodológica, eu imagino que a gente tem que ter uma capa, tem que ter um slide dizendo qual é o teu problema de pesquisa, ou seja, qual é o teu objetivo do teu trabalho. Depois você fala o que falou em cada um dos capítulos com foco na resolução. Porque tem que pensar que você tem 10 minutos, postergar para mais 5. Então, você não tem meia hora para contar. Imagina quanto tempo levou para fazer o trabalho. Você não tem como falar dele assim, tão detalhadamente todos os capítulos, todos os conceitos que você trouxe. Você tem que trazer o principal. A banca já leu o seu trabalho. E quem está ali assistindo, está assistindo a defesa. Se ela quiser aprofundar, ela vai ler o trabalho todo. Com certeza. Tá? E aí, para no final, chegar à tua conclusão. E que a tua conclusão, na realidade, é tu chegar se tu realmente confirmou ou não tua hipótese, se tu quiser aprofundar na parte metodológica, ou só dizer realmente qual foi o fim da tua pesquisa, né? Tu chegou a uma resposta mesmo, ou vai precisar de mais estudo para isso, né? Ou chegou que às vezes acontece, né? A pessoa está estudando algo e, de repente... Não era bem aquilo. Não era bem aquilo. Isso, e tá tudo bem? Isso demonstra que você realmente fez uma boa pesquisa. Imaginou que era algo, chega no final, opa, não era bem isso. Porque no direito eles esperam no final ter uma resposta, né? Que você já tinha antes, não é assim. Nem sempre. Até porque é uma ciência humana, né? Se fosse pesquisar com um monte de ratinho, você não estaria com essa expectativa que vai acontecer isso. Você vai ver realmente se os ratinhos se comportaram com tal substância quando que foi, né? Sim. Então, Cris, o que tu acha? Tá, e fazer um slide de fechamento ali com obrigada. E lembrando que aí eu já quero fazer um link com a defesa. Quando vocês terminam de falar... isso é bom. Às vezes a pessoa apresentou, né, certinha, coisa e tal. E chega no final, solta assim acabou. Né? Ou só um respirar. Não dá, gente. Então, assim, terminou de defender, não acabou a defesa ainda. Tem essa arguição ainda. Gente, não falem. Acabei. Deu. Por favor. Se vocês não prestaram atenção nesse vídeo, né, nesse podcast até agora, nesse momento vocês prestam atenção. Não me façam isso no final. Você feio, assim, feio. Agradece, atenção, ou então assim, passo a palavra pro meu orientador. Devolva a palavra pro orientador. E você vai lá e senta, toma água. Isso. Depois que os professores saírem da sala, na hora de ver a nota, daí tu pode soltar. Acabou. A gente tá brincando aqui, tá, gente? Mas são quase, 10 anos participando de banca. E a gente vê muito disso. E é estranho, né? Fica estranho. Então, por isso que a gente tá fazendo num tom de brincadeira, mas a gente vê muito isso. Eu acho que assim, Silvia, o que tu colocasse foi o ideal. O que eu complementaria? Eu complementaria no sentido de dizer, talvez, uns números de slides. Em média, tá, gente? Média. 10, 12 slides, não precisa ser muito mais que isso, a depender ali da pesquisa e dos dados que tu quer trazer, tá? Como a professora Silvia colocou, o primeiro slide ali é só informação básica, nome do orientador e título, mais nada. O segundo slide, gente, é um resumo da tua introdução. Como você colocou, né, Silvia, ali, objetivo, problema, metodologia. Se quiser botar o título dos 3 capítulos, pode colocar, só para dizer, o trabalho foi dividido em 3 capítulos, tal. Agora eu vou apresentar os capítulos. E aí tu vai utilizar. Gente, isso aqui é uma sugestão. Tudo que a gente está falando aqui dos slides são sugestões. Mas é que a gente já tem tanta experiência nisso que a gente já sabe o que funciona bem. Terceiro slide. Tu vai falar do primeiro capítulo, que a gente chama de 2, né? Porque a introdução é o primeiro. Capítulo 2. Tratei disso, daquilo. Usualmente, os alunos no curso de Direito, no primeiro capítulo, que a gente chama de 2, fazem uma abordagem conceitual, fazem uma abordagem, às vezes, histórica, legislativa, alguma coisa nesse sentido, né? De modo geral, é isso. E é isso que vocês vão trazer, gente. Nesse primeiro capítulo, trabalhei do conceito tal, fiz um histórico da legislação, sei lá, das legislações voltadas para a questão de drogas, né? Cada uma aqui puxando para sua sardinha, né? Normal. E assim vai. O segundo capítulo talvez foi algo mais metodológico, procedimental, talvez um enfoque na legislação atual, não sei. Você vai trazer o quarto capítulo sobre esse segundo capítulo que a gente chama, né, de terceiro. E aí o restante, você, deixando a sobrinha ali do obrigado e tal, e das considerações finais, que você vai fazer o fechamento, o restante dos slides você fala sobre o teu capítulo que a gente chama de filé mignon. Né? Brincadeira à parte, mas é o teu capítulo 4,
ou o terceiro capítulo, que você vai ter a compilação dos teus resultados, a análise dos teus resultados, se fechou a hipótese ou não, se a gente tem realmente uma resposta sim ou não, e normalmente no direito, a grande maioria das vezes, depende, né? Então, é exatamente todas essas questões que tu vai trazer. Ah, tu fez uma análise jurisprudencial? É ali que tu vai trazer nessa ponderação. Então, trouxe alguma metodologia diferenciada? É ali que vai ser aplicado. Então, tu vai usar um pouco mais de slides, 3, 4, não sei, a depender ali da temática, né? Para exatamente esse último capítulo. E daí, só fechando, um capítulo para as considerações finais, que também são frases, considerando, né? Cheguei à conclusão que realmente não se confirmou minha hipótese, acabou. Pode ter um slide de referências bibliográficas, prof? Pode, né? Eventualmente, se eu trouxe ali uma imagem, uma citação, um julgado, coloca ali no finalzinho, mas não é obrigatório, porque isso vai estar tudo já no teu trabalho, né? No TCC. E um finalzinho ali, obrigada, se quiser botar o teu contato, sei lá, alguma coisa nesse sentido, pode ser só um obrigada e tá bom. De modo geral, gente, então essa que é a estrutura. A gente acabou falando a mesma coisa, só um pouquinho diferente, né? Mas assim, eu falei talvez um pouquinho de um jeito mais prático, e a professora Silvia de um jeito um pouco mais conceitual, metodologicamente pensando, mas a ideia da montagem dos slides é isso. Acho que vale pontuar, gente. Não vai trazer um slide com luzes, tchá, 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 né? Um som. Lembrem que o computador vai estar interligado a uma televisão. A televisão tem som. Então, cuidado, vê lá no teu computador, se quando tu estiver montando isso, a estrutura, a gente vai dar algumas dicas de lugar para fazer isso, né? Essa apresentação visual, para ver se não tem essas coisas. Como é que a gente chama isso? Elementos, sei lá, auditivos, animações. Cuidado, não há necessidade disso. Se eventualmente o teu trabalho é sobre, por exemplo, direito ambiental, então tu quer trazer uma pegada mais, né, uma cor mais verde, tudo bem. Né? Tu quer falar de violência doméstica, tu quer fazer ali, tô brincando, tá, gente? Mas assim, fazer uma coisa mais sanguinária ali por causa da violência. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente utiliza imagens, né, de mulheres que talvez sofreram algum tipo de violência. Tudo bem, isso aí vai ser a depender do teu tema. Mas não dá pra trazer essas animações que perdem o foco do trabalho. Cris, eu acho que o ponto é assim, via de regra, é para ser um slide mais leve, né? Usar clean. Aí, às vezes, algumas temáticas, né? Elas vão puxar para algo mais. Que nem a Cris comentou lá do direito ambiental, às vezes trazer... Assim, as imagens, gente, às vezes não botar uma imagem bonita, porque tu vai falar de um tema, né? E deixar ali uma imagem, eu acho super válido. Tudo bem. Porque tu vai ficar ali uns 2, 3 minutos falando enquanto tá o slide ali. Agora, o demasiado não dá. Então, assim... Menos é mais, né? Menos é mais. Isso serve até para as petições, né? Assim, às vezes a pessoa põe tanto negrito, tanto sublinhado, que ele não destaca nada. Então, assim, então escolham uma letra também que dê para ler. Sim. Tá? Lembrem que os professores são mais velhos que vocês. De modo geral, sim. Então, assim, dependendo, põe uma letra miúda ou aquelas letras muito cursivas, não dá para ler na televisão. Uhum. Então, assim, tem que ser um tamanho que todo mundo consiga ler, em especial a banca. Uhum, né? Com certeza. Então, assim, tem que estar bonito? Tem, mas aí o bonito também tem que ser algo usual, né? Que seja prático. E que não te atrapalhe. Né? Então, assim, eu acho que os cuidados de beleza seria... Eu escolheria algo mais clean. Eu cuidaria para estar padronizado. Então, assim, que às vezes a pessoa coloca alinhamento para um lado, alinhamento para o outro, muda as letras. Cansa, um põe né? negrito, outro põe sem negrito. Muda. Então, assim, tenta padronizar. Vão ser ali 7, 8 slides, né? Que eles sejam, tipo... né, com um jeito que fique agradável aos olhos, porque é isso, gente, senão agride. Uma sugestão até, gente, nós temos no nosso site do Unicesusk o modelo padrão de PowerPoint, né? Claro, esse é um programa, a gente pode se utilizar de outros, né? Canva, Google Slides, Prezi, temos diversos hoje em dia. Mas se vocês quiserem utilizar o modelo de apresentação visual do Unicesusk, dá pra gente utilizar gratuitamente, que já tem a logo, tem já todo o template, a letra padronizada. Não é obrigatório, como a gente já colocou aqui. Não é obrigatório, mas possível. Mas é possível. Então, pode se utilizar também. Alguns professores eu sei que utilizam. Eu utilizo, né, a depender da aula. Eu vou contar o que eu uso. Eu adoro, já faz muitos anos, tem um site chamado Carnival Slides. E aí tu pode baixar tanto no PowerPoint quanto no Google Slides, que é o que eu uso. E aí tá pronto, tá com a letra pronta, tudo. Então tu olha, tu gostou,
tu já pode até... Então, assim, tem tudo, tem a capa, né? E aí tu seleciona qual que tu queres e tu montas com bastante facilidade. Uhum. O pessoal que usa o Canva também elogia bastante, mas já que eu me acostumei muito usando esse, eu uso esses. O importante é que você se sinta bem, né? Que ache bonito, etc. Que te facilite a vida. Acho que essa que é a boa dica, né? E aí, quando estiver fazendo, cuidado com a história das animações que a Cris trouxe. Eu sempre lembro que teve eu fiz uma oficina de como produzir slides, era presencial na época, a gente não fazia mais assim. E aí um aluno não conseguiu ir, pediu para eu dar uma olhadinha no trabalho. Mas aí, cada frase que entrava na apresentação dele era animação, era tchá, 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 tchá. E entrava assim ainda, né? Era. Aí eu falei, olha, tá demais, tipo assim, então assim, vai tirar a atenção, porque o objetivo dos slides é ser um instrumento, então ele não pode ser o principal, né? O principal é você, é a sua fala, a gente não pode tirar isso, né? Então, isso serve para os slides, serve para uma roupa muito espalhafatosa, porque o objetivo é prestar atenção na fala do aluno, porque ele vai estar defendendo o trabalho, que é isso que está sendo avaliado, né? Uhum. Então, para a gente não se perder, né? Uhum. Acho que é isso. Dos slides, mais alguma coisa? Eu só, acho que é o último ponto. Gráfico. Os gráficos são muito legais, gente. Quem tiver gráfico, fez análise de julgados, né? Mas assim, você já utilizou isso no teu TCC, isso já está na base do teu TCC e tu trouxe esse recorte. Não é um gráfico que tu vai trazer novo do nada, não tem nem fonte. Então tem que ter uma ligação, obviamente, com o teu TCC, porque pode ter certeza que se não tiver, o professor vai olhar. Mas Silvia, esse gráfico não está aqui no teu TCC, onde é que está isso? Isso vai te complicar. Então que seja algo que já esteja dentro do teu TCC. Então isso é um diferencial, acho que vale a pena trazer. Eu ia pontuar antes da gente passar para o nosso último tópico aqui. Eu também lembrei de mais. Ai, meu Deus, não para de lembrar coisa da minha cabeça. Muita coisa, é muita coisa. Mas o último, pelo menos da minha parte, é o seguinte. Eventualmente, quando a gente vai fazer os slides, a gente vai buscar uma imagem bonita, às vezes para complementar, como eu dei o exemplo, né, da violência doméstica, ou de repente o direito ambiental, lá trazer uma árvore, talvez uma comunidade indígena, de repente é o tema. E hoje a gente tem muitas funções de inteligência artificial para fazer isso. E não há problema nenhum de utilizar a inteligência para fazer, né, o slide, a modelagem, as fotos. A gente sabe que saem fotos muito bonitas. Minha sugestão, como isso não foi utilizado no TCC, como é algo para ilustrar, eu acho que vale na hora de fazer a apresentação. As imagens que eu utilizei aqui no meu trabalho foram criadas por inteligência artificial. Se você não lembrar, professora, é mais uma coisa para falar. Coloca pequenininho embaixo. Ou põe nas referências. Imagens criadas a partir de inteligência artificial. Pronto! Você se resolve. Porque não é um material que está vindo do teu trabalho que tu já mandou para os professores, né? Então, para não ter nenhum tipo de problema, não custa colocar a fonte. Até porque se fosse uma foto de um ambiente, de algum lugar, tu ia ter que colocar a fonte, né? Dessa figura, dessa imagem. Então, se for de inteligência artificial, não há problema nenhum de utilizar. Ainda mais hoje em dia, né? Em tempos de inteligência artificial. Mas coloca que foi criada por alguma. E tá tudo certo. E o que tu queria contribuir? Eu queria contribuir, porque é o seguinte, quando for mostrar, por exemplo, uma tabela, um fluxograma, um gráfico, que o aluno, quando ele está falando aqui para a banca, ele pode ir até ali a televisão e apontar. Ah, boa. Então, assim, isso dá uma dinamicidade para a apresentação, né? Então, ele pode mostrar, né, os dados aqui, aqui, não sei o quê. No Brasil aconteceu isso, na Austrália aquilo. Então, assim, ele pode mostrar. E eu acho que isso ajuda na apresentação, né? E dá dinamicidade, né? Com certeza. Porque às vezes tá mostrando a planilha, só passa e fica aqui, né? E às vezes decorando números e tal, não há necessidade, tu pode olhar para trás, né? O que não é bacana, gente, assim, é botar muito texto no slide, porque a gente tende, quando tá nervoso, a olhar para trás e ficar lendo. Então, para evitar isso, coloca só as palavras-chave e deixa a tua cabeça expor ali o tema. Da forma mais simples que seja, não precisa complicar. A ideia aqui não é ficar... Acho que a gente já tá meio que entrando nas dicas de oratória, né? Mas assim, a ideia não é complicar a tua forma de falar, né? Eu sei falar de forma, entre aspas, tá, gente? O juridiquês que a gente chama. Mas eu prefiro muito mais falar de forma simples, para que qualquer pessoa que esteja, por exemplo, assistindo aqui o nosso podcast, ou até mesmo as minhas aulas, que possa entender, né? Às vezes até nos nossos eventos, né, Silvia, que a gente faz do Cesuló e outros eventos por aí, aqui no Unicesusk, eu realmente prefiro dessa forma, né? Essa comunicação um pouco mais leve, mais tranquila, às vezes fazendo umas piadinhas, né? A ideia é que fique leve.
Então, por que você vai complicar o jeito de você falar no dia, talvez, mais importante? Ô, né? Cris, calma, Disposição. eles podem interpretar errado aqui, gente. Opa, então tá. Um momento formal. Sim. Então, não é pra vocês, não né? é pra contar piadinha na hora da banca, O que a Cris quis dizer aqui é que, assim, vocês não precisam decorar um texto falando com aquela palavra X que você nem usa, que só vê no acórdão trazer expressões do em STJ, latim né? o tempo todo. Não, você vai ter ali as palavras básicas ali do capítulo e você vai explicar o capítulo com as suas próprias palavras. Isso aí. Né? Então, assim, sejam vocês. E na hora que vocês estão treinando, vocês vão melhorando. Só não fiquem bitolados em ter um texto decorado. Ali, né? Porque aí se você esquecer uma palavra, você vai ficar muito nervoso. Porque vai perder toda a estrutura da decoreba. Enquanto que se você for se preparando, treinando de forma natural, aquilo ali vai ficar muito mais fluido. Se aparecer e sumir uma palavra, tu vai conseguir fazer um link para uma próxima. E quando a gente está fazendo o treino, a gente já começa a notar o que tem que ter no slide. O treino vai te ajudar, né, a ver o que precisa eventualmente no slide. Estruturar, exato. Primeiro você vai fazer o slide, depois tu vai fazer o treinamento ali, né, do dia da banca. Então, isso pode te contribuir também para esse momento, alterar alguma coisinha e tal. Então, para nossa parte final aqui do nosso episódio, vamos falar um pouquinho de dicas de oratória ali. Pode ser, vamos lá. lá. Que isso também, já que a gente, infelizmente, né, a gente faz trabalhos em sala, mas os alunos, em geral, detestam apresentar trabalho. E agora, imagina, se eles tivessem que apresentar um trabalho de 15 minutos todo semestre, eles iam, né, matar a gente, né? Mas eu obrigo meus alunos a fazer apresentação oral. Eles não gostam muito. Vários ficam super nervosos, mas eu percebo que isso, e eu tento também sempre explicar o porquê, eu acho que isso não deixa de ser uma experiência. Gente, a gente está tratando de um curso de ciências humanas. O curso de Direito, ele é eminentemente um curso que vai ser lidar com pessoas. A gente está aqui para resolver conflitos, relacionamentos humanos. Então, que coisa mais natural do que o processo de falar? Tudo bem, a gente fala todo dia com todo mundo, com um monte de gente, mas claro que essa questão do falar em público é um pouquinho a mais. Tá neles, né? É um pouquinho a mais, é um passinho à frente. A gente entende isso. A gente sabe que para algumas pessoas isso é um dom, para algumas pessoas isso é um mega desafio. Mas, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a oratória é algo que é possível se desenvolver. Eu não estou dizendo para vocês fazerem cursos, ir atrás de blogueiros que vendem esses cursos. Não é isso. Bem pelo contrário. Eu acho que o treinamento é em casa, entre amigos, entre pessoas que você se sente seguro, segura, de modo que vai te trazer mais tranquilidade. Então, uma dica que eu gosto sempre de falar, a gente já fez tantas lives, né, Silvia, sobre essas questões de dica de TCC, e essa dica eu sempre trago. Às vezes, quando a gente está falando um pequeno discurso, ou no caso, né, fazendo a defesa da nossa banca e tudo mais, existem alguns, como é que eu posso dizer assim, não vou dizer um erro, mas um trejeito, um jeito, um modo de falar, quando a gente trava, que é aquele né, ou... E por que a gente faz isso, gente? O nosso cérebro está tentando preencher esse espaço em vazio, que a gente não sabe o que a gente vai dizer na sequência, com voz. Só que é muito melhor. Eu não sei o que eu vou dizer em seguida. Passou 2 segundos. Vocês perceberam? É muito rápido. Só que dentro da nossa cabeça, esses 2 segundos parecem intermináveis. E o que o nosso cérebro faz? Preenchem com barulho. Então, ao invés de colocar, né, esse barulho, fecha a boca. Não tem problema. E também pode tomar uma água. Boa! Não tem problema esses 2 segundos para você Opa! Deixa eu aqui me organizar nas minhas ideias. Isso eu tô falando tudo em 2 segundos, né? Deixa eu me organizar, onde é que eu tava? Olho para trás. Não preciso... Não. Olho para trás. Supondo que aqui tem uma televisão, né? Na hora da banca. Olho pra banca. Olho pra banca. Tô nervosa ainda não me localizei. Toma uma água. Se quiser falar, só um minutinho. Toma água. Então, gente, esse só um minutinho aí da água. Gente, a água são segundos também, só que pra quem tá tomando a água na apresentação, com a sensação que tá todo mundo te olhando, tu acha que tá todo mundo achando que tá vendo, que tá nervoso, e ninguém tá notando nada. É bem tranquilo. Por incrível que pareça, ninguém está notando nada. Exatamente. E outra, já passo agora para você complementar, né, Silvia, se tu quiseres ainda sobre isso. Às vezes a gente se perde no
lógica aqui de pensamento, de estrutura. Então, eu me perdi. Eu não lembro o que eu ia falar. Anota aí, gente, vai cortar. Mas é isso que acontece, né? A gente às vezes se perde. E nesse momento de se perder, por exemplo, a Cris, que a gente tá aqui conversando, né, entre amigas, né? Nós somos amigas também, então fica uma coisa leve, a gente já pode dizer. Mas lá na banca, você pode parar e tomar uma água. Era isso. Simplesmente você para e toma. Acontece. O que aconteceu com ela agora é uma coisa que acontece. E tá tudo bem. Só que o que eu queria dizer é exatamente o esqueci. Não precisa falar. Só que aqui a gente pode falar. Aqui pode, na banca, evitem, né? Mas na banca, esqueceu, dá esse tempinho. Ninguém vai perceber. E outra, não precisam pedir desculpa. Eu tô muito nervosa, me desculpa. Não há necessidade. Respira. Porque a gente já sabe que o professor ali, o orientador, até mesmo a plateia, já sabe que a gente tá ali meio fora do padrão, né? Do nosso dia a dia, do comum, de quando a gente tá tranquilo. Então, esse esquecimento, esse do nervosismo, não precisa falar. Gente, várias vezes durante a aula acontece isso comigo. Só que eu me respeito no sentido assim, né? De tipo assim, eu tomo uma água e quando eu vejo, veio. E às vezes não vai vir exatamente o que tu querias. Às vezes no final da aula que vem. Aí tu vai começar vai olhar pro slide e vai continuar seguindo. Esse é o objetivo do slide também. Tu vai seguir, daqui a pouco veio a lembrança, daí tu vai ter que fazer um gancho. Terminou ali, aí tu faz um gancho. Então, olha, com relação ao capítulo 2, tem mais um ponto que é relevante pro meu trabalho, foi isso e aquilo. Então, assim, por isso que o treinamento seguido, quando a gente fala fazer o treinamento sem parar, é que tu vais conseguir lidar com esses momentos já sozinha, né? Ou com os amigos, ou com a família, né? A minha monografia, eu lembro que tinha um calouro na faculdade, que ficava sempre na faculdade, fazia grupo de estudos, isso e aquilo. E aí, Rudolf, vem cá. E aí, eu fiquei lá apresentando e ele ficou lá. Ele, coitado, já tinha decorado a minha apresentação. Porque eu fiquei treinando lá e, assim, ter uma pessoa ali foi útil. Ele era a primeira fase, ele não estava entendendo nada do que eu estava falando. Mas, naquela época, foi importante para mim. Uhum. Então, treinei muito, né? E aí, com relação à oratória, eu acho que um ponto é relevante. Não falar muito baixo, nem falar muito alto. Então, isso também é treinamento. Porque quando a gente fala muito baixinho, parece que você não sabe do que você está falando. E se você fala muito alto, é desconfortável para os ouvidos. Então, a gente tem que falar num tom que as pessoas escutem, né? E por óbvio, né? Dá uma olhada quando tá gravando, se tá falando muito rápido, se não tá. Uhum. Pequenos treinamentos, né, que se faz de fono, elas mandam fazer o A, E, I, O, U com os lábios antes, porque às vezes a gente fala e não mexe bem os lábios. Uhum. E parte do que a gente escuta é o que a gente está vendo. Então, quando a Cris está aqui falando comigo, eu estou escutando o que ela está falando, mas muito a leitura que eu estou fazendo labial. E inconsciente, eu não sei fazer leitura labial. Sim. Mas esse exercício dá para procurar aí no YouTube, alguma coisa assim, que encontra. E eu acho que isso pode ajudar. Então, a postura também faz parte da tua apresentação, da linguagem corporal. Então, cuidado com os ombrinhos, né? Ficar assim, coisa e tal. Então, ombros para trás, né? Então, faz aqui mexe um pouquinho os ombrinhos antes de começar, para tirar um pouco a tensão, que é normal do momento. E aí, respirar. Uhum. Uma coisa que eu lembrei, Silvia, eu sei que a gente já tá mais nas dicas de oratória, mas que tem a ver, mas também a ver com treinamento. Gente, todo semestre a gente tem banca de TCC. Significa dizer que mesmo você que já tá aí na 9ª, 10ª fase, que tá pronto para defender, você pode assistir a defesa de outros. Uhum. Então, assim, eventualmente, se você está assistindo o nosso podcast aqui agora e você está ali na 4ª, 5ª fase, porque está curioso para ver como é que vai ser, venha nesse semestre assistir as bancas. É aberto ao público. Isso é uma baita oportunidade. As bancas a gente encaminha, né? Tá no blog do Cesus, que a gente encaminha também no grupo dos líderes. Então, você consegue ver pelas matérias, né? O que você quer fazer, né? Então, assim... E se você vai defender, tipo, na 4ª, vem assistir na 2ª, vê como é que é. Às vezes também, assim, se é possível, né? Se tu já sabe a tua área, é até bom ver se tem algum membro da banca que já vai fazer, que aí já tem uma noção de como é que ele se comporta na banca, ótimo, né? Exatamente. Se ele tem alguma expectativa. E tudo isso faz parte da preparação, né? Gente, não dá pra fazer tudo, né? Também não fiquem assustados. A gente tá dando dicas de coisas que pode melhorar a situação do aluno, mas, né? Não precisa fazer tudo, né? Mas eu acho que o ponto principal, se tiver que escolher alguma coisa, na minha concepção, eu acredito que tu vai dizer a mesma coisa,
É o treinamento. É o treinamento, com certeza. Acho que a preparação é o que vai deixar a pessoa mais confiante, segura, inclusive para responder toda e qualquer pergunta. Eu acho que essa que é a dica de ouro. E com relação à oratória, mais alguma coisa? Eu acho que é isso, é postura, tentar falar numa língua, né, mais claro, cuidado para não acelerar, nem falar devagar demais. Uhum. Eu acho que tentar ocupar o espaço, quando vocês estiverem treinando, dar uma caminhada, né? Se sentir seguro e confortável para fazer Porque isso. às vezes a pessoa fica engessada e eu sou contra o papelzinho na mão ou qualquer coisa na mão. Porque às vezes a pessoa tá tremendo tanto que começa a parecer que ela tá tremendo com o papel, começa a mexer. Pode acontecer, é verdade. Então, às vezes, se quiser deixar uma muletinha ali de papel, deixa na mesa. Na mesa, qualquer coisa você vai ali, pega, tá? Vocês veem os professores dando aula, vocês notam que eles param para tomar água e ninguém fica falando, nossa, ele demorou 4 segundos para tomar aquela água. Exatamente. O fiscal da água agora. E também não vão dizer assim, nossa, ele teve que olhar aquele... O slide para saber o número do julgado. Tipo, não gente, existe isso. Não tem isso. O ponto é, você entendeu o raciocínio, você entendeu o seu problema, você fez a pesquisa e resolveu o seu problema. Isso que a gente quer ver, né? Isso que a banca vai ficar contente vendo isso. Que você entendeu o seu trabalho, que você está conseguindo, que teve um raciocínio, que conseguiu usar as ferramentas, né? Eu acho que essa é a expectativa. Com certeza. Acho que a minha mensagem final aqui para esse podcast, Silvia, é o seguinte. Vocês estão preparados. Vocês fizeram esse trabalho. Se dedicaram aí, pelo menos, né, aproximadamente, o quê? 1 ano para a preparação desse trabalho nessa parte mais escrita. Mais o projeto. Mais o projeto, né, que muitos, a grande maioria, fez o projeto, então, mais durante 1 semestre. Então, gente, é 1 ano e meio trabalhando no mesmo tema. Mais preparados do que isso, impossível. Só quando vocês forem para um mestrado, doutorado, que daí tem mais tempo de preparação, escrita, aprofundamento. A questão é treinamento, né? Buscar essa tranquilidade na medida do possível. Acho que vale uma última dica. Não tome remédio. Se você nunca tomou remédio na vida, nenhum tipo de remédio, né, para acalmar, essas coisas assim, não é agora o momento para fazer isso, gente. Não é agora. No máximo vai tomar um chazinho de camomila, alguma coisinha assim. Aprender a respirar, fazer uma meditação. Fazer uma meditação, yoga, sei lá. Aí cada um busca suas táticas, né? Pra acalmar sua mente, né? Ficar mais tranquilo. Tem aqueles modos, né, Silvia? Tu já deve ter visto, de posição de super-heroína, super-herói, né? Pra se sentir confiante. Vocês já devem ter visto isso. Mas daí são técnicas tranquilas, que não vão afetar o teu cognitivo. Porque imagina se você chega... literalmente ali, né, sob efeito de algum medicamento, então, né, drogada de certa forma, né, por conta da questão do remédio, não conseguindo responder, não conseguindo falar direito, então, sim, acabou a banca ali. O risco, né, a gente já teve casos, sim. Então, tipo assim, por favor, não tomem remédio. Exatamente, né? Então, não é o momento para isso. Não é o momento para isso, vocês estão preparados, né? Exatamente. E a minha mensagem final sim. é desejar uma boa sorte, né? Que consigam treinar bastante. E assim, ó, façam os slides, treinem e conversem com o orientador. O orientador tá aí para ajudar vocês, com né? Com certeza. Então, assim, mandem com antecedência os slides para o orientador poder dar as dicas dicas dele, né? Isso, às vezes tem um errinho, uma coisinha que o orientador vai ver. Né? Mostrem para os amigos que também vão defender, né? A ideia aqui é todo mundo se ajudar. Sim. E vai ser lindo, gente. É um momento, assim, que... muito bacana de presenciar. De modo geral, quando acaba, é algo muito gratificante. Então, fica a experiência. Eu já tive essa experiência também aí 3 vezes. E cada vez foi uma melhor que a outra. No começo, muito mais nervosa, cada vez mais segura. Claro, no doutorado a gente apresenta em meia hora, 40 minutos. É muito mais tempo, é quase uma aula. Mas eu acredito, assim, que é algo que só vai te trazer aprendizado. E de tão gratificante que é saber que pessoas leram o teu trabalho que tu se dedicou tanto tempo para construir, né? Algo tão assim realmente autoral e que vai te colocar para a vida profissional, né? É isso. É isso aí.